Vamos lá, bom dia, boa segunda-feira a todos. Que essa semana seja a melhor semana de nossas vidas. Já acordamos cedo já, temos jogos hoje para fazer, diretamente aqui em Campo Grande. Ontem, se você quer saber mais profundamente, vai lá no Instagram ou no YouTube, no canal Desvendando Sagrado, que você vai ver a minha live falando sobre o sumo sacerdote do Candomblé. Eu trouxe as explicações. Exemplo, o padre, ele é o sacerdote da Igreja Católica, mas o sacerdote responsável pelos padres, bispos, arquibispos, né, é o Papa. Então o Papa é o sumo sacerdote da Igreja Católica, né? Dentro do culto de Ifá, Awo Ifá é um sacerdote, né? Orúmila consultava os seus sacerdotes, seus awôs, mas Orúmila, ele era o sumo sacerdote. O Babalawo, ele é o sumo sacerdote do culto de Ifá. E o Candomblé? O Candomblé sempre bateu, sempre reverencia o sacerdote como algo superior, até porque não tem ninguém acima dele. Até que surge uma pessoa. Essa pessoa vai ser iniciada. Na hora de fazer o ritual principal, que é a abertura do Eledá desse sujeito, o pai de santo não aguenta e vira no santo. Que essa pessoa ela é feita por um orixá. Este mesmo orixá está na sala quando de repente ele vai lá e aponta. Ele para o azatabaque e ele aponta para aquela moça, aponta para aquele moço. E aí os outros entendem quem é aquele. E como se fazia na Idade Média, pega ele, levanta ele, suspende ele e vai apresentando aos pontos principais do barracão, do axé. Ele foi apontado e suspenso. Este, agora, após ser apontado e suspenso, ser feito pelo orixá, ele apenas toca o atabaque, corta o bichinho e enxuga o rosto do santinho e dá água pro santinho e dança com o santinho. O Ganheked. Deve ser muito ruim viver assim, né? Saber que você nasceu para ser tão grande, que você seria a pessoa em que eu, Babalorixá Júnior, teria que consultar para saber como que está os meus caminhos perante ao sagrado. O Ganheked são os sumos sacerdotes do Candomblé, mas são cegos. São cegos pela tradição. Já pensou se eles acordarem mesmo, né, para a vida? Já pensou se eles tentarem entender qual a real função deles? E aí, tem os órgãos ainda que são feitos, são raspados, são catulados, são raspados, são adochados. E estes tomam obrigação de 1, de 3, de 7. Tem jogo de búzio, mas não joga. Não pode jogar, não pode dar ebó, não pode iniciar, não pode abrir a sua própria casa. Por quê? Porque ele é o Ganheked. Fizeram eles acreditarem que a incorporação é o que define ele como sacerdote. Coitada da mãe menininha. Nunca deu santo, mas raspou mais de 5.000 cabeças dentro do Candomblé. Sentou na cadeira como herdeira, mas nunca foi possuída pelo Deus. E, mesmo assim, foi a sacerdotisa suprema no Candomblé, lembrada ontem, hoje e amanhã. É esse meu problema que eu tenho com o Ganheked. São tão burros, mas tão burros, que não entenderam que o sumo sacerdote desse culto brasileiro seriam eles, se eles tivessem informação. Conhecereis a verdade vos libertará. Porém, o povo padece por falta de conhecimento. Sendo assim, quem são os sumos sacerdotes do Candomblé? Os Babalorixás. Não é o meu pai, né? Eu sou Babalorixá e agora meu pai G, Babagê, ele é o sumo sacerdote. Não. Aos olhos dos orixás, aquele que merece ser iniciado
pela divindade, porque eu, o Babagê, não temos condições espirituais para poder meter a mão nesse Ledá. O Babagê pode bater a cabeça, eu vou dar santo. Agora, o Ogã da casa, se bater a cabeça, eu e o Babagê dá santo. Eu tô falando isso porque essa semana que passou, veio uma mulher jogar comigo e ela foi raspada, teve todos os preceitos, né? E, incrivelmente, ela não teve o jogo de búzio dela, ela não teve. Pergunta pro Ogã mais próximo, pergunta aí pro Ogã Cassi se ele tem jogo de búzio. Pergunta pros Ogãs. Por que alguns têm jogo de búzio e outros não têm? Eu prefiro concordar com a ritualística completa. Porque se você é feito, Ogã feito, não confirmado, você pode dar tudo aquilo que você passou. Por isso que eu apoio o Ogã Nyequed abrir casa. Porque realmente ele entendeu qual é o papel dele. Ele não é para cuidar de pessoas aleatórias. Ele é para cuidar de pessoas que cuidam de pessoas. Eles são os sumos sacerdotes. Eles têm que ter um ori resistente para poder mexer no meu ori. Eles têm que ter a sensibilidade espiritual, mas não pode ter a possessão espiritual. Ogã Nyequed, Gã significa único. Ekedi significa combona, serviçal. É só isso que vocês são? Ah, mas eu sou raspado. Então eu sou Oloye, mas saiu com a faixa de Ogã. Oloye, senhor do cargo. Adjoye, senhora do cargo. Cadê o sumo sacerdote do Candomblé? E por que até hoje eles não tomaram esse partido? Você sabia que quem leva tudo como tradição, consegue ver tudo a tradição do Candomblé, é só quem está acordado. Quem melhor para representar a tradição do que um Ogã Nyequed? Mas o Ogã sabe representar, né? E sabe representar, mas não sabe se impor como sacerdote supremo dentro do culto. Durma com esse barulho. Não é possível que se você vai ver aquela live, uma live de 1 hora e caralhada, trazendo pautas e visões que abririam os seus olhos se você quisesse enxergar. O Candomblé é uma religião maravilhosa. Eu não estou falando que não tem que ter o Ogã, mas o senhor pode tocar os seus atabaques, mas eu gostaria que o senhor me desse um ebó. Eu gostaria que o senhor jogasse para mim para saber o que minhas divindades querem para mim. Pois o seu papel é esse. Oi, Ked. Mãe, Ked. Cadê seu jogo de búzio, mãe? E agora, babá, o que eu faço? Nada. Você não acredita em você? Você acredita que você foi feita para enxugar rosto e dar água para o santo? Você acredita que foi feito para tocar, ou para cortar, ou para não fazer nada, para ficar Ogã de sala? Tão pequeno vocês. Nascem reis, mas preferem ser plebeus. Estranho, né? Recebo de várias mensagens, pessoas que vêm jogar Ogã Nyequed. Cansei de, bora tomar o seu oiê, vamos aqui assentar o seu Exu do jogo de búzio. Vamos aqui fazer você aprender a jogar búzio. Vamos aqui fazer o senhor ser um sacerdote. Tá pronto a enfrentar a sociedade que vai falar, você é um Ogã, tá jogando. Não é possível que só eu que penso assim. Não é só eu, não é possível. Ogã Nyequed, deixe seu comentário aqui. E quer saber um pouco mais? Canal de Divina Sagrada lá no YouTube. A última live agora falando sobre o sumo sacerdote do Candomblé. Será que eles vão entender? Ou será que eu tenho que desenhar?